Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Pessoal, eu pedi sugestão de pauta lá no grupo e veio uma sugestão de pauta bem complexa. Tipo, fala um pouquinho sobre a pescaria no mangue. Maré, vento, isso e aquilo. E eu falei, olha, parece um negócio tão simples, mas não é. Não é. Mas eu vou falar o básico da pescaria do mangue, na minha opinião. A primeira coisa que o pessoal pergunta: a lua, Shibu, lua influencia? Influencia diretamente na pescaria no mangue. Por quê? A lua vai definir a amplitude de maré, né? O quanto essa maré vai subir, o quanto ela vai descer, ou seja, o quanto ela vai entrar no mangue e quanto ela vai sair e descobrir o mangue, de repente até o drop, uma praia de lama, enfim. E isso vai fazer com que os horários de pesca, né, o tempo de pesca, o período de pesca seja maior ou menor. Então, o ideal é aquela maré que ela chega no mangue e ela entra um pouco no mangue. Por quê? Porque ela vai cobrir as estruturas e o peixe vai estar por ali caçando micro-organismos, alevinos, crustáceos e tal. Quando ela está muito descoberta, o mangue está muito descoberto, praticamente você vai ter as estruturas descobertas. Então a tendência de concentração de peixe naquela área caçando vai ser bem menor, tá? Então a probabilidade de você ter bons resultados cai também. E o inverso também é proporcional. Olha, aquela maré que entrou lá dentro do mangue. Quando a maré entrou lá dentro do mangue, o peixe tem a tendência de entrar junto. Então o peixe vai estar mais diluído naquela zona, inclusive na zona que você não consegue alcançar com arremesso. Uma zona que não dá para pescar. De repente você coloca lá o arremesso, mas você vai, se o peixe pegar, você não consegue tirar. Então o ideal é aquela maré que entra um pouco no mangue, tá? Cobre a estrutura e entra um pouco no mangue. E aí você vai ter que saber em cada local que você vai qual que é essa maré, tá? Qual que é essa maré? Geralmente é a maré cheia, né? A maré cheia vai chegar até onde? Certo? Falando em maré cheia e maré vazia, isso também influencia bastante. Estamos falando da lua. Em locais, né? Então a lua influencia por causa da maré. E a maré, quanto mais próximo a gente tiver de boca de barra, a tendência é de criar correnteza, tá? Criar correnteza. Por exemplo, aqui a gente tem correnteza de vazante e correnteza de enchente, tá? Quanto mais próximo da boca da barra, isso se acentua. Quando a gente está longe da barra, isso é um pouco mais aliviado. E quando a gente está entre duas barras, tem um ponto que é neutro, que ele só vai subir e descer, mas não vai ter corrente, ok? Então isso vai variar de lugar para lugar, de local para local, tá? E isso eu estou falando em canais abertos que tem comunicação com o mar diretamente. Tem a questão das lagunas, e aí vocês podem ir lá no canal do Carioca Fishing, que ele vai explicar sobre a pescaria de mangue, de galhada em laguna, tá? Ele vai fazer um videozinho bem legal lá para vocês. Então, nesse caso, que é o meu caso, as luas grandes, ou seja, a lua nova ou a lua cheia, elas vão criar muita corrente. Quando ela cria muita corrente, ela vai levantar a turbidez da água. Quando ela levanta a turbidez, ela levanta o sedimento do fundo e levanta aonde mais facilmente? Na beirada da galhada do mangue. Então, normalmente, você tem poucos períodos de pesca e às vezes nem período de pesca você tem, porque a água às vezes não chega a limpar ali naquela zona de ataque da galhada, tá? Então,
Por isso é importante entender isso também. Quando a maré é grande, lua grande, com grande corrente, ele vai sujar tanto na enchente quanto na vazante. Quando você está com umas luas um pouco mais fracas, quando a gente fala de lua um pouco mais fraca, na nossa região aqui, é a partir do terceiro dia pré e pós luas grandes, ou seja, 3 dias antes, 3 dias depois da lua nova, 3 dias antes, 3 dias depois da lua cheia. Aí são marés um pouco mais tranquilas, que vai compreender esse período, o período de quarto inteiro também, né? Quarto crescente, quarto minguante também. Então são luas melhores. Ashbo, pô, um bom norte. Mas mesmo no quarto, qual uma boa maré para ir para galhada, para o mangue? Se for na galhada, pessoal, na galhada, maré cheia. Aí, para mim, o ideal é final de meio para fim de enchente até começo de vazante. Por quê? Porque o final de enchente você tem uma altura de água maior. Então, mesmo que ele levante um sedimento, ele não consegue levantar até lá em cima. Então, você já tem uma zona de pesca. Então, você vai pegar da meia maré, repontou, né? É aquela maré morta que a gente chama, que é uma maré que o peixe fica mais manhoso, porque o peixe está querendo descansar, mas ele pega também, você tem que caprichar mais no trabalho, até o começo da vazante. Começou a vazar aqui, para nós, a vazante é mais forte. Então, ela vai levantar mais sedimento mais rápido, e aí vai sujar, e aí vai ficar num ponto que não dá para pescar ali na beira do mangue. Por quê? Porque ele levanta essa corrente, né? Ela levanta o sedimento, a lama, e aí vai turvar aquela água, o peixe não consegue enxergar, ou nem sei se o peixe acaba ficando por ali por causa dessa turbidez. Poxa, e o final da vazante? Não dá para pescar, né? Finalzinho da vazante para virar para enchente. A tendência é que se mantenha mais turva também, pessoal. Porque, ó, se você imaginar a coluna da água, né? E a corrente, para lá ou para cá. Quando eu tenho essa situação de maré mais cheia, com mais água, ele vai levantar essa turbidez aqui no fundo e vai levar embora, né? Então, de repente, ela vai ter 30, 40, 60 centímetros. E eu estou pescando, essa maré atingiu 1 metro, então ainda tem uma faixa que não está turva. Agora, quando ele está na maré baixa, qualquer movimento já vai levantar esse sedimento. Só que eu tenho menos coluna d'água, então ele vai acabar interferindo na pouca água que eu tenho. Então, por muitas vezes, na maré vazia, a gente, pescando na galhada, no mangue, a gente não tem tempo de pesca, que eu digo. A gente não tem período de pesca, por muitas vezes, na vazante, né? No final da vazante. E outra coisa, normalmente no final da vazante, ou no meio para final da vazante, no começo da enchente, ela tá muito... tá com a galhada descoberta. Então, a tendência já não é ter peixe ali. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.